Tem gente que não tem o depois disso. Por quê? Porque se prende a isso e não deixa o depois acontecer. Se sua vida está num sofrimento por muito tempo, pergunta se não é você que não está a fim de sair. No Evangelho de João, no capítulo 21, é só o início do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Amém? Eu só quero ficar com essa frasezinha. Coloca de novo para mim. Depois disso. Eu quero hoje conversar com você, pois eu estava num evento e o texto estava aberto, eu estava ouvindo um preletor, e o texto estava aberto em João 21. O preletor não lia esse versículo, mas eu me deparei depois disso. E quando eu botei meus olhos, eu comecei a sentir no meu coração um mover e Deus falar comigo em cima dessas duas palavrinhas. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Uma vida cíclica, uma vida que vai mudando gradativamente. E sempre na sua vida tem um depois disso. Sua vida está boa? Espera, depois disso. Sua vida está ruim? Espera, depois. Sempre tem um depois disto. E é isso que eu quero ver com você, certo? Independente do que você está atravessando hoje, seja bom ou ruim, isso é apenas uma fase da sua, vai passar. Seja bom ou seja ruim, escuta o que eu estou te dizendo, esse negócio vai passar. O texto aqui está falando simplesmente, certo? Depois de Jesus ressuscitou, depois disso ele aparece aos seus discípulos, vai ter uma conversa. Esse é o texto em si. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de alguém que está preparado, certo? Para todas as fases de sua vida. Alguém que seja capaz de sobreviver o caos, mas de sobreviver às vezes a bonança, a fartura, o bem-estar. Para Satanás tanto faz. Se para te destruir ele precisa tirar as coisas de você, ele tira. Se para te destruir ele precisa te encher de coisas, ele te enche, porque o objetivo precisa ser alcançado, ganhar a sua alma. Então nós precisamos aprender a viver. Quando me veio essa palavra na mente, eu comecei a olhar para os evangelhos e ver como Jesus aprendeu a lidar. Quando eu olho para Mateus, por exemplo, no evangelho de Mateus, ele está sendo direcionado aos judeus, e Mateus diz que Jesus é rei. Quando eu olho para Marcos, ele escreve para os gregos, e em Marcos em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o servo, ele é o escravo. Deixa eu te explicar uma coisa. Numa monarquia, qual é o posto mais alto? E qual é o mais baixo? Olhe bem. Alguém que sabe ser rei com dignidade e sabe ser escravo com dignidade. No evangelho de Lucas ele é o filho do homem. No evangelho de João ele é o filho de Deus. E eu gosto dessas fases que Jesus encarou, e nós vamos passar por algumas. Eu vou usar, outro exemplo aqui, mas eu preciso que você entenda que o que você está vivendo hoje vai passar. Só tem uma coisa, na sua vida vai ter o último depois disso. E quando chegar a última vez, se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, o negócio vai ser bom. Se não tiver, aí eu não sei como é que vai ser. Porque a Bíblia diz, certo? Que se a minha vida está nas mãos de Deus, no final a vitória é, e se não tiver? Aí eu não sei, ok? Como é a minha vida, se você brinca com a sua, isso é um problema seu. Só que vida eu só tenho uma, e eu não posso dar mole para ela. Tem um chifrudo, afinzão de morar comigo. Ele estava falando quando o pastor falou: você vai morar numa casa do lado da minha, você vai almoçar na minha casa todo dia. O Satanás também falou aquilo. É só que ele estava falando comigo não. Que eu não quero não estou afim de nada. Não gosto nem de comida quente. Eu não gosto de uma comida mais friazinha. Então nós vamos olhar hoje essa questão de aprender a lidar com as fases. Muitas pessoas se perdem. Quantas matérias você já não ouviu de atores
atrizes globais que se encantaram com o personagem, que lhes deu popularidade, entravam em restaurantes e não pagavam conta, todo mundo sabia quem ele era, às vezes até trocava seu nome pelo do personagem, e a novela acabou. Aí eles andavam assim, ninguém mais queria tirar foto, falava, vai ver de longe, olha lá, e aí entrava em depressão, sabe? Ficou chateado, aborrecido, porque achou que ia ser para sempre. Nessa vida nada é para sempre não, meu filho. Você tem que aprender a lidar com as coisas. Hoje tá bom, já atravessei tanta coisa ruim na minha vida. Hoje as coisas melhoraram um pouquinho, mas sei que amanhã vai piorar de novo. Mas depois vai melhorar de novo, e depois piora de novo. E depois, porque é assim, é ou não é? Você sabe, você que é casado. Não, você que é casado sabe bem disso. A vida é feita de ciclo. Tem época no casamento que é tudo maravilhoso. Há uma sintonia. A gente quase não briga, é ou não é? Mas tem época que não se entende nada. É tudo um caos. Aí você pensa, acabou. Aí muda o ciclo. Aí você olha para ela, seu coração bate diferente. Você diz, nossa, essa mulher é da minha vida. Aí o ciclo muda, você diz, quem é essa mulher, meu Deus do céu? Quem é esse homem? Será que isso é meu ou de alguém? Isso aqui? Quem mandou para cá? É ou não é? A vida é feita dessa forma. E muitas pessoas se atrapalham em todas as áreas. Até com Deus, gente. Tem época com Deus. Pode notar que você entra na igreja. O pastor falou, a paz do Senhor. Já era, se arrepiou. Sentiu a presença de Deus que já quer até cair. É ou não é? Tem época que o pastor ministra e ora. E você está olhando no celular, no WhatsApp. O que está acontecendo por aí? É ou não é? É assim que funciona. E nós temos que ser maduros para aprender a atravessar essas fases. A caminhada cristã não é uma prova de velocidade, é uma prova de fundo, ela requer resistência. Vai ter momento da sua vida que suas pernas vai doer, o corpo vai pedir para você parar, mas a sua fé te movimenta e te leva além, e nós temos que estar preparados para isso. Então eu quero pegar um personagem bíblico que eu gosto mais, e preciso que você dê uma olhadinha comigo, lá em Gênesis 37, e é esse texto que nós vamos usar, ou vamos caminhar por ele aqui. Eu não vou falar muito, porque eu vou falar de novo depois. Gênesis 37, versículo 3. Gênesis 37, 3. Ora, Israel amava mais do que a todos os seus. Olha para mim aqui agora. No versículo 3, o personagem José entra em cena. 17 anos de idade ele tinha quando começou a sonhar. O texto diz que seu pai o amava. E você precisa entender que tem época da sua vida que você vai ser amado. As pessoas vão querer você por perto, vão lembrar do seu aniversário, vão chamar você para as festas, vão querer você por perto, vão dizer que você está bonita, vão concordar com tudo aquilo que você diz, e você vai falar, eu sou o máximo. Muito obrigado, Deus, por todo mundo me amar. Pois é, vamos ler o versículo 4. Depois disso, diga assim, depois disso, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros, o versículo 4, agora ele é odiado. Estava sendo amado no 3, mas tem um depois disso. Depois disso, tem aquele tempo que as festas acontecem, ninguém lembra de tu. Calado, tu está errado. Ninguém quer ver você, tu é o último. Ninguém lembra de tu. No teu aniversário ninguém vai. Não é? Atravessa a rua para não falar contigo. E você fica querendo morrer. Espera, porque tem Você está achando que esse é o último estágio da sua vida? Só se você for morrer hoje. Aí vai ter que esperar até eu terminar a mensagem. O último depois disso. Não, tem época que é assim, gente. Tem época que as pessoas não lembram de tu, não quer te ver. Ninguém, é seus filhos, a mãe, dependendo da mãe, porque tem umas mães que são a graça, não é verdade? A mulher, não é? Vai te odiar. Por quê? Porque você nasceu. Ou não fiz nada, tu não nasceu. Então tu fez alguma coisa. Nasceu, só em você nascer, você já atrapalhou a vida dela. É assim que funciona. Tem época que tudo coopera contra você. E sabe o que é mais engraçado? Nós estamos perfeitamente preparados para os momentos bons,
mas não queremos viver nada de ruim. A verdade é essa. Nós queremos tudo de bom da vida, mas não queremos as coisas ruins. O grande desafio é aprender a viver com Deus dignamente, decentemente, em fé, mesmo que o ciclo da nossa vida não seja dos melhores. Vai passar. Só que logo depois o texto diz que os irmãos de José vão fazer o quê? Vender ele. Era para eu falar depois disso uma coisa boa, né? Pois é, quando as coisas ruins vêm, depois disso costuma vir outra coisa ruim. Porque é nas coisas ruins que a gente cresce, aprende a viver. É ou não é? É nas dores que a gente se aperfeiçoa. Eu não gosto de dor, eu não gosto, não sou masoquista. Mas quando é o tempo de doer, o que é que eu vou fazer? Ai, a pessoa não quero, não tem jeito, meu filho. Chegou a hora. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Depois do tempo bom tem o tempo ruim. Depois do tempo ruim tem o tempo ruim. Depois do tempo ruim tem o tempo ruim. Depois do tempo ruim começa a melhorar. Porque as coisas ruins são mais extensas. Aliás, não é porque elas duram muito, não. É porque, presta atenção, as coisas boas têm a impressão, nossa mente, o bem-estar que elas nos trazem, dá uma sensação de que o período é pouco. Quer ver? Tira férias. Quanto tempo dura 30 dias de férias? 30 dias. Mas aí se você viaja, vai para a praia, faz sol, vê um dia de sol, como é que acaba rápido? Você foi na praia, tirou a camisa meio-dia, passou o protetor solar, é 3 horas. Mergulhou, já está de noite, saiu. Agora você quer ver? Fica internado. Passa um dia no hospital. Valeu pelas férias. É ou não é? Porque as coisas ruins, elas parecem que duram uma eternidade. É a mesma coisa, meu filho. Só que a gente não está preparado para isso. Não nos ensinaram a isso. Nos ensinaram a ganhar. Menino, você vai vencer. Você vai crescer, vai ser bonito. O bicho é feio, mas você fala que vai ser bonito. Você vai inteligente, miserável é burro, mas você fala. Eu não é. Porque todo mundo prepara todo mundo para o melhor, mas ninguém prepara. Ó, menino, você vai ser feio, mas você vai vencer. Ó, menino, você é burro, mas vai aprender. E aí tem esse problema. Esses dias eu fui pregar numa cidade chamada Redenção, lá no Pará. Peguei um voo até Palmas e me arrumaram um avião para me levar assim, do tamanho de Estelão assim, o avião. Entrei, eu e um cara e o piloto. Falei com o cara assim, você sabe pilotar? Ele falou, não. Eu falei, se esse cara passar mal, maluco. Ele falou, que é isso, Cláudio? Não pensa nisso não. Eu falei, já pensei, filho. Aí eu falei pro motorista lá do Teco-Teco, dura quanto tempo? Ele falou, 1 hora de voo. Eu falei, 1 hora rapidinho. Não tinha nem lugar para eu agarrar. Era embaixo do banco e um ferrinho fininho assim, que eu agarrei assim, ó. Ficou a marca dele na minha mão. Eu fechei o olho, entreguei minha vida ao eterno e subi naquele mosquito ambulante. Aquilo voou mais ou menos 30 minutos, segundo minhas contas. E aí eu, de olho fechado, posicionei o relógio, que tive que tirar essa mão, 5 minutos. Porque os troços ruins, ele tem a tendência, e tempo é tempo. O tempo não passa devagar nem, mas a impressão que nos dá. Então quando as coisas é ruim, parece que ela demora muito. Quanto tempo você está sofrendo? As coisas ruins passam rápido, ou as coisas boas passam rápido demais, mas as ruins, querido, nós temos uma tendência muito grande a fixar ela. Ele foi odiado e logo em seguida vai ser vendido. Depois disso, depois de ser odiado, ele foi vendido. Foi para onde? Foi para onde? Para o Egito. Chegou lá no Egito, um tal de Potifar comprou ele, e ele era esperto, Deus era com ele. Ele virou o maior funcionário do Potifar. Boa coisa, um período bom. Depois de ser vendido, ele está vivendo um momento bom. Tá ou não está? Tudo do Potifar está na mão dele. Cartão de crédito, rede social, tudo. O Zé era terrível, administrava tudo. Está lá. Só que depois disso, sempre tem um depois disso, que você está vivendo hoje. Tem outra coisa. Pastor, não tem. Não tem não, né? Tem gente que não tem o depois disso. Por quê? Porque se prende a isso e não deixa o depois acontecer.
Se sua vida está num sofrimento por muito tempo, pergunta se não é você que não está afim de sair. Porque o José está agora na casa do Potifar. É um local confortável para ele? Sim ou não? É bom estar lá? É ou não é? Ele é o líder dos funcionários. Tempos atrás, ele estava sendo vendido e agora é honrado. Que beleza! Você acha que ele gostaria de ficar ali? Sim ou não? Claro! Se é bom, nós estamos a fim de parar. O problema é que se eu falasse para você hoje e você estiver num momento bom, você diria: pastor, eu não quero um depois disso. Minha vida poderia parar nisso. Se sua vida está nas mãos de Deus e hoje ela está boa e ainda não é o depois disso, saiba de uma coisa, é porque Deus lá na frente tem coisa muito melhor do que você está vivendo hoje. Olha, eu trabalhei numa empresa há 14 anos, me casei nela, meus filhos nasceram nela. Pensa num cara que era ligado na empresa. Eu era tão ligado que às vezes final de semana eu ia lá para ver os vigias. Se dependesse de mim, eu não saía de lá, porque lá era o meu porto seguro. O que aconteceu? Fui mandado embora. Se eu tivesse lá até hoje, não estava aqui hoje pregando, com certeza. Eu não estava, porque eu estaria trabalhando, saindo do trabalho agora. Ou seja, depois disso, Deus tem sempre uma coisa melhor. O José está lá, ó, trabalhando, feliz da vida e tal, aquela coisa toda, bem-estar. Só que ainda tem um depois disso. Deus quer levar ele para o próximo estágio, tirar ele de lá. E aí a mulher do Potifar fica de olho no Zé. Pô, o Zé não pega ela? Ele não pegou não. E devia ser gostosa, porque mulher feia não acaba com o sonho de ninguém, não é verdade? Esse dia eu estava tirando umas fotos, aí vi uma mulher assim, me abraçou. Aí o cara falou assim: não abraça esse não. Eu falei: pode deixar, filho. Olhei para a dona, falei: pode deixar. Minha cabeça falou assim: isso aí para abraçar com força. Tem perigo de não. Agora, se eu olhasse, fosse uma cavala, aí eu falei: sai daqui, Satanás, Satanás. Satanás bonito, não é verdade? Esse é irmão desse, tá rindo? O José não pegou a mulher do Potifar, não pegou. E foi parar onde? Para onde? Por causa depois disso foi para a prisão, coitado. Acusado de maníaco do Egito. Tentou estuprar a mulher do Potifar. Está lá na prisão. Ele poderia... Não, fala sério. É justo ele estar na prisão? Sim ou não? Sim ou não? Porque a vida não é justa não, meu filho. Ela é feita de ciclo. Chegou a hora de ir para prisão, vá para prisão. Mas vá para a prisão de cabeça erguida. Chega na prisão. Tem um lugar para mim aí, né? E eu imagino ele falando: gente, eu sou inocente. E os outros presos falando: aqui ninguém fez nada, maluco. Aqui é todo mundo inocente, a gente entende você. É ou não é? Momentos bons e momentos ruins da sua vida. Aí vem a crise no seu casamento, quer separar, largar. É comprovado que o segundo casamento dá mais certo que o primeiro. E sabe por quê? Porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro. Porque se ela for para o terceiro, vão descobrir que o ruim era ela. Então elas toleram no segundo o que não tolerava no primeiro. É ou não é? É que a nossa mente é preconceituosa. A nossa mente é preconceituosa. Já falei isso aqui há um tempo atrás, muito tempo atrás. Só para falar desse negócio de preconceito. Eu gostava de tomar uma bebida, não era alcoólica não. Mas eu gostava, não quero falar nome não. Eu não sou garoto de propaganda. Aí eu passei num despacho, um negócio da Corimba. Aí vi lá um despachão assim, bonitão. E no meio do despacho, a garrafa da bebida. Falei: sangue de Jesus tem poder. Essa bebida do Satanás está lá no despacho. Nunca mais tomei aquela bebida. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia, assim, orando, preparando alguma coisa sobre preconceito. A imagem daquele veio na minha cabeça, sabe? E me fizeram uma pergunta na mente assim: Cláudio, você parou de beber aquela bebida, né? Falei: parei, estava no despacho, eu acho que do Satanás. E a voz falou assim: você parou de comer frango? Eu falei: não, frango não parei não. E a farofa? Eu falei: também não. E a maçã? Eu falei: não, como maçã é bom para a guarda vocal assim, né? Aí falou: você só parou de tomar um refrigerante. Só um refrigerante que é do Satanás. A galinha não é não. Aí eu falei: gente, como é que eu sou preconceituoso? A nossa mente é terrível, gente. Você tem que ser maduro para encarar as coisas. Chegou o tempo de ir para a prisão, ele vai para onde? Chega o momento de você viver a crise, meu filho. Tem época que você tem dinheiro, o emprego está legal, está tudo certinho. Tem época que o dinheiro parece ninja. Sumiu, cadê o dinheiro? Desapareceu. Quem gastou esse troço, ninguém nem sabe para onde o miserável do dinheiro foi.
É ou não é? Tem época que você vê sua mulher de calcinha andando na rua, na sala. Você fala, gente. Tem época que ela passa de calcinha, você fala assim. Tem hora que teu filho acorda e ele vem te dar aquele sorriso, dá aquele abraço, aquela coisa gostosa, e você diz, meu tesouro, basta 2 horas desse menino acordado, e você está dizendo, dorme de novo, miserável, senão eu vou te dar um Rivotril. São fases. Depois, diga, depois disso, se a sua vida não sai, pastor, minha vida não muda, provavelmente é porque você é o bloqueio para Deus te levar para o próximo estágio. Aprenda isso. Pastor, minha vida está nesse caos há tantos anos. Será que você não é o motivo do caos? Será que Deus diversas vezes não tentou tirar você disso e levar para você depois disso, mas você quer ficar preso nisso? Deus já tentou tirar esse namorado seu que namora você há 10 anos e que fala que vai casar, mas é igual o Bacurau, aquele passarinho. Não sei se aqui não tem não, né? É que eu sou da roça, uso os exemplos que às vezes você não sabe. Bacurau é um passarinho que faz um som que a gente diz na roça que é amanhã eu vou. Então é sempre assim, amanhã eu vou, vai casar, amanhã eu vou, vai trabalhar, amanhã eu vou. Pastor, estou sofrendo com esse namorado, minha filha. Deus tem outro melhor para você, mas tem que largar isso para ir para depois disso. Está lutando. Pastor, eu quero ser médico. Pastor, estou estudando, não passo. Já pensou que Deus não quer que você seja médico? Mas eu quero ser. Então dá licença, pode sair até da mensagem de hoje e voltar para a próxima, que você não precisa, e depois disso fica sofrendo nisso. É ou não é? Tem gente que é o grande bloqueio para pular de estágio. Ele está tão preso. Aliás, tem gente que se prende. Às vezes no final de um culto o pastor vem e fala para você, você aí que quer mudar de vida, você que está sofrendo, você que tem um problema, saia do seu lugar e vem aqui agora, e nós vamos orar por você, porque Deus vai te livrar. Aí você vem chorando, aí a gente vem, muda a voz, sabe, aquele indivíduo que bota o carro em terceira e vem do Rio a São Paulo. Não é verdade? É uns pregador pentecostal, já viu? Sangue de Jesus tem poder. Até eu agarrei aqui um pouquinho de cima. Aí, acaba a oração, problema, sai da vida dela, desaparece. Acaba a oração, ela faz assim, ó. Vambora, problema, vambora. Amanhã nós vamos acordar cedo, é ou não é verdade? Pra gente trabalhar. Criou um vínculo. Elas são o motivo do impedimento de mudar para um outro estágio. Meu irmão, se você está batendo cabeça, se você está lutando, você é um servo de Deus, você é fiel, você é empenhado e as coisas não mudam, faça uma leitura coerente do que você está vivendo, que de repente não é isso que Deus tem para você. Ah, pastor, só vou ser feliz? Menino, eu já falei isso aqui diversas vezes. Você acha que eu gosto de pregar do jeito que eu prego? Hoje eu estou mais acostumado. Poxa, ninguém prega do jeito que eu prego assim. Eu sou fora do padrão. Os outros dizem que eu sou palhaço, dizem que eu sou não sei o quê, dizem que eu sou isso, dizem que eu sou tudo de ruim. Eu sou até o anticristo, eu já virei. O cara falou que eu sou o anticristo, e eu falei que ele era besta, aí ele me bloqueou. Não quis mais falar comigo não. Foge o padrão. Não gosto, certo? Ou melhor, não gostava, hoje até me acostumei. Porque meu pai era porteiro da Assembleia de Deus. Eu ia, o povo pregava e a igreja toda chorava. Então é aquilo que eu via. Pregador bom é o pregador que faz os outros chorar. Poder do Espírito, o povo chora. E se não tiver Espírito, o povo ri. É isso que me ensinaram. Aí eu pensei comigo, quando eu ia naquele culto, o dia que eu me converter, eu vou pregar assim, que essa voz. Comecei a pregar, ninguém chorava. Um dia uma mulher feliz da vida veio dar um testemunho, pastor, que culto bom. Morri tanto que eu estou com dor na barriga. Falei, sua peste, quer me machucar mais ainda. Eu não é. Meu irmão, não é o que Deus tem para você. Se você pode ser o impedimento para a sua vida mudar de estágio. Não seja não. Entregue sua vida na mão de Deus e diga para Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Depois disso. E Deus vai falar, aprendeu. Então vamos para o próximo estágio. Mas não, fica ali, fica. E pior, tem gente que confunde persistência com teimosia. Pastor, eu sou persistente. Tu é teimoso, por isso que está sofrendo. Pastor, e se eu sou casada? Depois disso, Deus tem o outro marido para mim? Tem não.
Se o seu casamento está ruim, depois disso você vai chupar essa manga. Eu não posso liberar você. O troço é para sempre. Pastor, mas para sempre é muito tempo. Tinha que ter pensado antes de dizer sim. Não perguntaram a você, você quer ir com ele? Quando perguntaram? Até 2018, 22. Quando perguntaram, eu disse, até aqui? Então espero depois disso. Agora é tempo de prisão, lá está ele preso. E vai ter que viver na prisão com maestria, meu irmão. Tem que aprender a viver os momentos bons, mas tem que aprender a viver os momentos ruins. Porque Deus está com você, Deus está comigo. A vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. Então Ele vai nos dar força para passar por esse deserto, por esse tempo de crise. E o nome dEle vai ser glorificado na nossa dor. Está na prisão. Só que o Zé estava afinzão de sair da prisão. É ou não é? Então ele quis abortar a missão. E falou para o copeiro, pô copeiro, tu vai lá trabalhar para o faraó, pô. Fala para o faraó lá, mano. Que eu não peguei a mulher de Potifar, não. Não agarrei não, pô. Sou gente boa. Ele queria que o copeiro tirasse ele da... Foi o copeiro que colocou ele lá? Então não é o copeiro que vai te dar. Você está onde está por quê? Porque é a fase da sua vida. E provavelmente você está nela porque buscou estar. Mas você serve um Deus que é poderoso e já vai tirar você daí, porque ainda tem para a sua vida um depois. O Zé está lá na prisão, o copeiro esqueceu, mas Deus não esqueceu. É ou não é? É ou não é? Aí Deus, o faraó sonhou e o copeiro lembrou. O faraó, tem o Zé, tinha me esquecido dele. Depois disso, fizeram a barba do Zé. Botaram o Zé, bonitão. E o Zé foi lá falar com o faraó. E aí, faraó? O faraó falou, ô Zé, sonhei um troço muito esquisito que estou perturbado. Umas vacas magrelas, canibal, que comia as outras. E eu não consigo nem dormir. Você pode dizer o que é? Ele falou, lógico. E agora ele é o governador do Egito. Pergunto eu a você, santo. Se ele pegasse a mulher do Potifar, vamos voltar lá atrás. O Zé já administra tudo do Potifar e ainda pega a mulher do cara. Que beleza! Se ele já era bem tratado, pensa, amante da mulher, né? O cara paga as contas e ele fica com a mulher. Só que se ele pega a mulher do Potifar, ele não ia preso. Se ele não fosse preso, ele não conhece o copeiro. Se ele não conhece o copeiro não lembra dele, porque ele não ia interpretar sonho de ninguém na prisão. E se ele não interpreta sonho de ninguém na prisão, ele nunca ia ser governador. Então, se ele se prende a uma fase da vida que parecia confortável, mas era pequena, ele abre mão das grandes coisas que Deus tem para ele lá na frente. Então, cuidado, que às vezes as fases boas são as mais perigosas, que podem nos prender. Você está com uma empresazinha que te dá uma lucratividade o quê? De 20 mil por mês? E você está com medo de ir para o próximo estágio? Fica nela, ou Deus pode fazer você um dos maiores empresários do nosso país. Você está entendendo? A fase vai mudar, tem um depois, o troço vai passar. O que busca, as pessoas que buscam ouvir a minha mensagem, porque estão doloridas, querem rir um pouco, mas quer sofrer. Eu falei, querida, vai falar com outro. Eu não gosto de gente rindo não. Ou não gosto de gente chorando. Meu negócio é rir. Mas está ruim, ri. Não tem aquela música legal? Eu estou rindo à toa. Acho que é até um hino. Não é que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Eu sou do rir. Jesus, 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 Jesus. Me dá graça. Só rindo, porque senão a gente mata. Está lá, o cara é governador se tornou governador quando? Quando o plano de Deus se cumpriu na vida. Ele foi o amado do pai, odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, viveu uma vida boa na casa de Potifar. Aí a mulher de Potifar quis ele falou que não quis, aí foi para a prisão, e agora está lá. Diga para mim, depois disso, feche os seus olhos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, usa-me nessa noite como um canal de bênção, que eu possa esvaziar-me, ó Deus, de mim mesmo e ser cheio do Teu poder, da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui ricamente abençoados por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.